Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Muito bom dia a todos vocês. Em Goiás são 8h15 da manhã. Tá um dia bonito, nublado, fresco, 21 graus. Ontem eu só fiz o primeiro vídeo e era mais uma reflexão. E depois eu mandei uns videozinhos curtos, bobos, sobre o meu trabalho na roça. Quero falar sobre outra coisa mais grave, muito mais grave. Nós temos um grupo, né, no Telegram. E a gente são, na verdade, dois grupos. Um grupo maiorzinho que a gente posta as principais notícias. E um grupo menor que a gente debate essas notícias. No grupo do debate, alguém colocou uma matéria muito interessante, feita por russos, sobre o fato de que os ucranianos agora estão usando drones para atacar a Rússia. Atacaram ontem Moscou, Leningrado. Mas Leningrado acabou, não. O Oblast continua se chamando Leningrado. O município é São Petersburgo, mas o município fica dentro do Oblast. O Oblast continua se chamando Leningrado. Então atacou o Oblast de Leningrado, de Tula e Smolensk, que são cidades bem no interior da Rússia. Correto? Então a Rússia sofreu ataques dentro do território ontem. Foi um drone. Um drone não é um ataque tão grande, mas é um ataque. E os ataques nas regiões vizinhas, tipo Belgorod, Bryansk, dentro da Rússia, mas próximos da fronteira, estão cada vez mais intensos. E aí não é um dronezinho ou outro, são vários. Então, a estratégia da Ucrânia agora não é mais se defender, porque não há como. Ela agora está atacando. E isso está produzindo impactos devastadores na opinião pública da Rússia. Porque, você pensa, um drone ataca o Oblast de São Petersburgo. Um Oblast de que? Mais de 5 milhões de habitantes. Um drone afeta uma casa e houve feridos, nenhum óbito. Mas a sensação psicológica, considerando que a distância de São Petersburgo até a fronteira com a Ucrânia, a sensação psicológica, ela não pode ser subestimada. E o governo russo, na prática, está ficando sem opções. A não ser usar a opção que a gente sabe qual é. E é sobre isso que eu vou falar, porque não é o único governo que está ficando sem opções. Ontem, aquele país, a gente não pode citar o nome, que senão nosso alcance vai para zero, foi palco de manifestações maciças, muito grandes, contra aquilo, né? Satanyahu. É porque o que acontece no caso deles é que, apesar de ontem o número de... Quando eu explicava, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando eu era professor e eu tinha que explicar os conceitos de mortalidade infantil para os meus alunos, o que ele era e como era o cálculo, né, que era uma proporção, uma razão entre crianças, sempre tomando como base crianças nascidas vivas, que estavam vivas depois de um ano, e crianças nascidas vivas que não. Eu acho isso muito pesado. Os adolescentes, eles sabem dessas coisas, tipo, às vezes é aluno até do 3º ano, você tem que revisar, né? Mas eu não gostava da expressão. Enfim, aí eu usava anjinho.
Anjinho, o que são os anjinhos? Eles são as crianças que nasceram vivas, mas não chegaram a completar um ano. Então, vamos estender o conceito de anjinho até, né, uma idade aí que inferior a 18 anos. Ontem, o número de vítimas registradas ultrapassou os 10 mil e o número de vítimas presumidas, porque há milhares de pessoas debaixo dos escombros, chegou a 15 mil. Então a entidade já fez trocar de plano espiritual 30 mil vítimas civis, 15 mil das quais anjinhos. Então, isso é devastador. Mas no campo de batalha, que é o que conta, a situação das Forças Armadas daquilo tem sido, tipo, muito ruins. O Hezbollah já está atacando com uma certa ênfase o norte. O pessoal lá do Iêmen, né? Os Houthis estão atacando com muita ênfase o sul. E ataques como quem não quer nada vindos do Egito estão acontecendo de maneira cada vez mais intensa e frequente. Da mesma forma, grupos iraquianos também têm atacado de maneira especialmente intensa, não só alvos daquele país, como alvos americanos. Certo, alvos americanos, muitos alvos dos Estados Unidos. Teve uma base, a maior que eles tinham no Iraque, eles simplesmente abandonaram. Os ataques da resistência iraquiana têm sido devastadores. Devastadores. Então, aquela garantia de segurança que aquele país tinha, né, de que podia massacrar, né, o povo indígena sem problema, você criou um aparato estatal de repressão. Rouba casa, rouba território, rouba terra, expulsar as pessoas de suas próprias casas, bater adolescente, prender, julgar de maneira sumária por tribunais militares, sem chance de recorrer. Então isso era comum. Você tem o Estado deles, faz isso de maneira sistemática. Então isso é caro. O custo disso, o custo de todos esses meganhas é elevado, cara. Todo esse aparato repressor, o custo é muito elevado. E os Estados Unidos pagavam, a Europa pagava, certo? É claro que o Estado de Israel é um paísinho pequeno, de pouco mais de 7 milhões de cidadãos, que os outros 3 milhões de cidadãos são, é um estado de apartheid. É um estadozinho pequeno, não tinha, né, sem recurso natural, tipo, não é um Catar da vida, um Emirados Árabes da vida, que tem petróleo, gás, não tem nada naquela terra imprestável, nem água. Então eram judeus do mundo inteiro que mandavam dinheiro e governos europeus e o governo americano, né? Então, governos ocidentais mandando muito dinheiro e pessoas de religião judaica também mandando dinheiro. Era esse dinheiro que sustentava esse largo aparato de repressão. Perfeito? Só que as coisas mudaram. A pressão sobre os governos europeus está crescendo cada vez mais. As manifestações, antes tímidas, já reúnem 1 milhão de pessoas. Cidades como Londres e Paris. E as pessoas revoltadas estão se tornando furiosas. Governos pró aquele país vão começar a cair. Tem muitas eleições esse ano, inclusive para o Parlamento Europeu, e governos pró aquele país vão cair, muitos. Certo? A extrema-direita vai ascender em muitos países, mas só que essa extrema-direita, ela não curte os judeus. Pelo contrário, vocês devem se lembrar quem fez
aquele ato horrível contra os judeus. Não foram os palestinos, foram exatamente pessoas da extrema-direita. Então, e a extrema-esquerda, não a esquerda identitária, a esquerda identitária é uma piada suja, de mau gosto. Mas a esquerda não identitária e a extrema-esquerda, elas estão com os palestinos. A extrema-direita está contra os membros daquela religião. E a coisa na Europa, governada por liberais, vai mudar muito politicamente. Porque as pessoas passaram da revolta para a fúria. Isso tem consequências que a gente nem vai comentar aqui, porque eu acho, né? Mas o fato é que, e muitos jovens dentro dos Estados Unidos, da Europa menos, cara, os europeus são que povo, né? Que gente lastimável são os europeus. Nossa senhora, que nojo. Mas enfim, dentro dos Estados Unidos, muitos jovens, a maioria dos jovens judeus são contra visceralmente a existência do Estado de Israel. Dos jovens judeus, pode falar dos não judeus, que o número de pessoas desfavoráveis a eles nunca foi tão grande. Então a geração que romantizava os kibbutz, né, o pobre israelense, vítima, que a capacidade de um povo ocupante, de se fazer de vítima é uma coisa que me impressiona. Que a vítima é o povo ocupado, né? A única exceção no mundo eram os israelenses. O povo ocupante era a vítima. Mas muita gente caiu nesse esparrela. Então a geração anos 70, ela acredita muito nisso. Só que ela tá indo de arrasta, né? Tá morrendo. E as novas gerações, cara, veem as coisas como elas são. E muitos já começam a fazer pressão para que os pais, os avós principalmente, não mandem dinheiro para sustentar a transformação de seres humanos jovens em anjinhos. E as imagens diuturnas a respeito do que anda acontecendo, os relatos, a coisa filmada quase ao vivo, ajuda muito esses jovens que querem convencer seus avós. Avô, não foi isso que você passou? Não foi isso que a sua mãe passou? Seu pai passou? Não foi exatamente a mesma coisa? Só que, né, do outro lado, você vai realmente financiar? O que você acha de quem financiou Auschwitz? Tipo, né? O que você acha? E você quer fazer a mesma coisa? Então, os jovens estão pressionando os seus avós. E o dinheiro está minguando. Os Estados Unidos, na verdade, não tem mais dinheiro para eles. Aí eu vejo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, arma tal, exército tal, porque eles não vão fazer. Eles não têm dinheiro. Simples assim. Eles não têm dinheiro. Eles não vão fazer. E a Europa, muito menos, a economia europeia está sendo devastada. Eu ainda quero fazer um vídeo mais específico sobre a figura do Olaf Scholz. O Olaf Scholz é, do tempo que eu vivi, o mais incompetente, inútil, imprestável governante europeu. Desde que eu acompanho a política europeia. Finzinho dos 80, quando eu era adolescente, até hoje eu nunca vi um político tão incompetente, tão inútil, tão incapaz, tão fraco, tão pusilânime quanto o Olaf Scholz. E o pior, ele continua com as convicções inabaláveis que o problema da Europa é a Rússia, apesar de nitidamente serem os Estados Unidos que causaram todos os problemas. Ele continua achando que o problema é a Rússia. E não é que ele está levando a Alemanha para o precipício, ele já levou. A Alemanha já está do precipício. O que ele está fazendo é cavar um porão. Sabe? E é óbvio que isso vai ter consequências nas eleições. Evidentemente. Mas as consequências serão
muito maiores do que as eleições. E é sobre isso que eu quero falar, certo? Nós estamos vendo alguns fenômenos, tipo a debacle dos governos europeus, o que anda acontecendo naquilo, né, aquele país, e os ataques da Ucrânia ao território russo. Tudo isso está conectado. Há link entre todos esses acontecimentos. E haverá consequências rápidas, provavelmente já no primeiro trimestre desse 2024. Vamos começar por onde essas consequências serão potencialmente mais dramáticas, que é o caso da federação. Se a estratégia da Ucrânia continuar sendo atacar a Rússia, e é o que vai acontecer, porque eles não têm mais como se defender, os Estados Unidos não têm mais dinheiro, eles não têm dinheiro para pagar pensão, salário, sabe, o funcionamento básico do Estado. Quanto mais soldado, arma, munição, eles não têm também. Os Estados Unidos deixou essa chapada. E a Europa, por mais que o Sunak fale bravata, por mais que o Scholz vomite bobagem, também não tem dinheiro, não tem arma, não tem munição e não tem capacidade industrial. Mas os ucranianos são um povo corajoso. E eles estão lutando com o que tem, eles conseguem fazer drones. A nação era mais rica da Europa, da União Soviética, antes do fim dela. Que empobreceu, transformou ela no país mais pobre da Europa, foi o capitalismo. Mas na época da União Soviética, era a Ucrânia o país mais rico da União Soviética. Mais industrializada, agricultura mais potente, tecnologia, né? Os Antonov, super aviões, um punhado de coisa. Tinha bomba atômica. Foi o capitalismo, o liberalismo que destruiu a Ucrânia. Mas eles gostam de culpar os russos. Eles se libertaram dos russos, com a desculpa de que os russos eram responsáveis por todo o mal da Ucrânia, abraçaram o capitalismo, se fudam de uma maneira espetacular, se tornaram a nação mais pobre da Europa, não satisfeito, foram à guerra contra a federação. É um processo parecido com o que está acontecendo na Alemanha. Mas enfim, eles têm capacidades. E não dá para se defender. A federação aumentou o número de soldados na Ucrânia de 190 mil no início para 600 mil. Então, a Ucrânia nessa época tinha 600 mil. A proporção era de 1 russo para 3 ucranianos. Agora a proporção é 1 para 1. A Ucrânia continua com 600 mil. Só que 408 mil já foram, oficialmente, provavelmente foi mais. 408 mil, que são os melhores, já não existem mais. Tem 200 mil da borra e 400 mil, isso a gente está acreditando nos números ucranianos, que eu acredito que são bem piores. Novos convocados, idosos, adolescentes, mulheres, inclusive grávidas, que está na linha de combate. A Ucrânia não tem mais como sustentar uma linha de combate. Essa é a realidade. Certo? Essa é a realidade. Pera aí, deixa eu só comprar umas coisinhas pro almoço lá da casa da minha mãe. Quer comer esfirras maroni. Dona mãe hoje quer comer esfirras maroni. Então eu tava aqui comprando os ingredientes, mais uma coisinha para salada, né? Porque equilíbrio é tudo. Enfim, voltando à questão. A estratégia do Zé Olensky de atacar a Rússia dentro do território russo, aliás, profundamente dentro do território russo, ela é suicida. Ela não... do ponto de vista tático, estratégico, não faz nenhum sentido. Tático, menos ainda. Estratégico faz, não faz sentido tático nem operacional. Do ponto de vista estratégico, qual que é o sentido? O Zelensky é um lobo.
lobos, sabe? Lobos percebem fraqueza. É igual cachorro. Uma vez que eu tava indo lá para Dona Mãe, e aí que eu tinha que falar mais coisas no vídeo, eu dei uma volta no parque. E aí tinha uns cães de rua. E eles vieram pra cima de mim, sabe? Me ameaçando. Eu desliguei a câmera e adotei a postura que se deve adotar nesses casos. Eles tudo saiu correndo. Eles reconhecem medo. Mesmo os cães, cujos ancestrais eram lobos, né? Reconhecem medo. Cavalo reconhece medo com uma facilidade incrível. Você nunca pode montar num cavalo mentalmente desequilibrado. Eles reconhecem medo. Eles reconhecem muito bem as sensações humanas. Muitos animais têm essa capacidade. E os Zelensky têm essa capacidade. Ele reconhece fraqueza. Como uma hiena, né? Como uma hiena. Não como uma hiena. Ele reconhece fraqueza. A hiena não se preocupa com coragem ou medo. A hiena se preocupa com fraqueza. Então, o Zelensky é uma hiena. Ele reconhece a fraqueza. E a fraqueza da Europa é o Scholz. A fraqueza da Europa é o Olaf Scholz. Ele entende o medo doentio que o Scholz tem da Rússia. E a estratégia dele é clara. Provocar a Rússia a um ponto em que a Rússia não pode recusar a provocação. E aí o que a Rússia vai fazer? Ela vai liquidar esse conflito. Vai liquidar esse conflito. Ela vai partir com tudo para cima da Ucrânia. Para liquidar o conflito, tomar Kiev e a Ucrânia inteira, se for necessário. Porque ela tem a capacidade. Ela está enrolando porque quer, porque é vantajoso. O Zelensky percebeu isso, que é vantajoso para a Rússia enrolar a guerra. Só que o Zelensky é inteligente. Ele não presta. Ele é mau, ele é perverso, ele é covarde. Mas burro ele não é não. Então ele entendeu a estratégia russa. E entendeu a fraqueza da Alemanha. Então qual que é a lógica? Provoca a Rússia. Um ponto em que a Rússia não pode recusar o combate. No combate a Ucrânia vai ser massacrada. O Zelensky não se importa, não tá nem aí pro povo, pro próprio país. Ele não tá nem aí, cara. Ele já tem mansões, ele, a família dele, já tudo tem mansões no exterior. Ele roubou muito dinheiro, ele tá rico. E ele não se importa. Ele simplesmente não se importa. Então... Peraí. Ai, nossa, eu tô carregando um punhado de coisa aqui, tá muito pesado. Então o que que acontece? Força a Rússia a liquidar. No que a Rússia vai para liquidar a Ucrânia, a Alemanha se desespera. A Inglaterra, outro país governado por um fraco imbecil, se desespera. A Polônia, governado por liberais, agora, o anterior regime era muito mal. Não, gente, o atual é muito pior. Liberal, tipo identitarista, é muito pior do que conservador. Certo? Muito mais pró-Estados Unidos, muito mais anti-russo. Então, ele percebeu os três patetas. Ele percebeu os três patetas: Polônia, Reino Unido e Alemanha. Ele percebeu que esses três patetas escalaram a um nível que não deveriam ter escalado, que os três patetas entenderam que estão lascados e que os três patetas acreditam que agora a única chance que eles têm é trazer os Estados Unidos para a Europa para uma guerra mundial de enfrentamento contra a Rússia. Só que para isso eles precisam de um fato. E aí eles precisam que a Rússia ataque. Mas ataque de maneira devastadora. Não a Ucrânia, com a qual ninguém se importa. E o Zelensky já entendeu isso. Mas um deles. Polônia também ninguém se importa. Nunca se importou. Então Reino Unido e Alemanha, bom, a Alemanha se importa um pouquinho, mas com o Reino Unido ele se importa. Então a estratégia dos três é forçar a Rússia a atacar a Europa para chamar os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial, igual eles sonham, com milhões de vítimas. Só que aí tem duas coisas que eu quero comentar enquanto eu descanso meus braços. Primeiro,
Os Estados Unidos abandonam seus aliados desde sempre, eles não são leais. Todos os países que confiaram nos Estados Unidos deram com os burros d'água. A começar pelo Vietnã do Sul, que hoje sequer existe mais. Por quê? Porque confiou nos Estados Unidos. A Geórgia foi espicaçada, a Ucrânia, vocês veem onde ela está, a Armênia vai deixar de existir. Os Estados Unidos da América não têm aliados nem amigos, eles só têm interesses. E o principal interesse dos Estados Unidos da América é a autopreservação, das elites em particular. Então você sabe quanto os Estados Unidos da América, que sabe a situação econômica patética que eles estão, que sabe da dívida de dezenas de trilhões de dólares que eles têm, da incapacidade da engenharia tecnológica, da economia. Não tem mais forças armadas operacionais úteis. É baseado em arma tecnologicamente inferior e ultrapassada, como porta-avião. Sabe quando os Estados Unidos vão enfrentar a Rússia no campo de batalha, de combate? Nunca, jamais. Então, cara, a Europa vai se lascar. Vai se lascar completamente. A Europa vai se lascar completamente. Porque o Zelensky percebeu a fraqueza dos três outros imbecis. Os três outros imbecis não têm muita noção do que estão fazendo. Baseiam a crença deles em ideias estúpidas, em ultrapassadas, e vão trazer a Rússia para o campo de combate. Só que a Rússia vai, e quando a Rússia for, é como o Putin falou, eles não vão nem ver. Só que os Estados Unidos do outro lado do Atlântico vai ver. Sabe o que os Estados Unidos vão fazer? Nada. Ponto. Aí leva a gente para o outro cenário atual da Terceira Guerra Mundial. O país, né? Que a gente não pode falar o nome. O país tem um cara que consegue ser pior do que o Zelensky. Netanyahu. Sempre provoca guerra. Sempre provoca guerra, confusão, para se manter no poder. Eles usam essa estratégia desde sempre. Desde sempre eles usam essa estratégia. Colocar Israel em perigo para forçar o governo de unidade nacional em torno dele e continuar fazendo o que ele faz, cara. Que é roubar, ser incompetente, fuder o povo israelense, certo? Ele sempre faz isso. Só que dessa vez ele deu com os burros na água. Mordeu algo que ele não dá conta de engolir. E a população do país dele, não é que ela está revoltada, ela está com ódio. As manifestações contra ele, com guerra e tudo, estão cada vez mais intensas. Inclusive porque dessa vez ele está perdendo a guerra. Por mais que a TV, as revistas Oeste, as Folha, as Globo, os Fantásticos da vida falem que não, tá tudo certo, não sei o que, cara. Eles estão perdendo. Visivelmente eles estão perdendo. Os israelenses estão sentindo isso. A derrota, o bafo da derrota. E a derrota, no caso de Israel, é existencial. Eles não serão derrotados uma segunda vez. Só uma primeira. Vai ser uma única derrota. A derrota para eles, reitero, é existencial. Será uma única. Uma única. Correto? Então, camarada, o povo agora está levantando para tirar ele. Em desespero, um rato imundo como Netanyahu pode tomar medidas muito parecidas com o que os três patetas da Europa querem. E que vão resultar nos Estados Unidos abandonando Israel, igual os Estados Unidos vão fazer com a Europa. Só que aí, cara, diferente dos russos, que no máximo vão reorganizar um pouco as fronteiras, o plano dos muçulmanos e dos árabes que Israel vem ofendendo há 75 anos são muito mais duros. Correto? É sobre isso. Hoje à noite, dando tudo certo, a gente debate sobre o tema. Até mais.